Gente, o nosso assunto de hoje é Roma. A gente tá vendo aí algumas das civilizações importantes, né, da história antiga. A gente já viu um pouco dos hebreus, a gente viu um pouco dos fenícios. Nós vimos uma civilização importantíssima que nos deixou legados, que são heranças, né? Heranças culturais, heranças sociais, modos de ser, modos de pensar, que foi a Grécia. E hoje a gente vai iniciar um passeio, não é? Uma breve, um breve resumo do que seria a vida em Roma, na Roma antiga. Roma que fica localizada, que ainda existe, né? É uma cidade que fica localizada na Itália e ainda permanece algumas das características do que ela foi um dia. Roma um dia foi um grande império. Foi uma civilização importantíssima na história antiga. E aí vamos ver alguns aspectos agora. Eu trouxe o texto para vocês, é o texto da atividade de vocês e eu achei importante falar sobre ele. Vamos lá. República Romana. Até o século III a.C., a República Romana possuía um caráter essencialmente aristocrático. Os patrícios mantinham em suas mãos a direção dos negócios do Estado. Nessa época, o poder executivo era exercido por magistrados eleitos anualmente pela Assembleia Centurial, cujos membros eram cônsules, pretores, censores, questores e edis. Gente, vamos primeiro tentar mastigar um pouquinho esses parágrafos, tentar entender um pouquinho esses parágrafos. Primeira coisa que ele diz é que Roma era uma república. Mas aí vocês sabem o que é uma república? República, gente, significa coisa pública. Seria uma forma de governo onde quem manda o que acontece nesse governo, todas as pessoas ficam sabendo. Todas as pessoas estão participando. O poder emana do povo, o poder vem do povo. Então ele tá afirmando aí que Roma, nessa época, até o século III, era uma república, um governo, uma forma de governo onde as pessoas participavam da sua opinião. Mas, professora, será que todas as pessoas realmente participavam? Porque a gente viu na Grécia Antiga que só eram considerados cidadãos aquelas pessoas ricas, homens, e que fossem de uma determinada classe social, né, ricas, e só elas eram consideradas cidadãs. As mulheres, os estrangeiros, os escravos não eram considerados cidadãos. E aí, professora, será que lá em Roma era da mesma forma? Vamos ver, né, gente? Vamos entender. Então, a gente já sabe que república é um governo que atende o interesse geral dos cidadãos, certo? A república. E a gente sabe que até o século III Roma foi uma república. E aí, mais uma característica que ele vai trazer. Essa república, ela possuía um caráter essencialmente aristocrático. Lá vem mais uma palavra complicada. Aristocrático, professora, que significa aristocrático. Aristocrático, gente, é um governo exercido por um grupo pequeno de pessoas. Na maioria das vezes, essas pessoas são ricas. Essas pessoas têm bens materiais. Elas fazem parte, né, da classe nobre. Então, essa República de Roma não é diferente do governo lá da democracia da Grécia. Por quê? Porque era um governo exercido por um grupo pequeno de pessoas, ou seja, só algumas pessoas, as consideradas mais importantes, as consideradas mais ricas, é que realmente participavam da política em Roma. Vamos seguindo aí. Nessa época, o poder executivo era exercido por magistrados
eleitos anualmente pela Assembleia Centurial. Que é magistrado, professora? Magistrados, gente, na Grécia Antiga, eram aqueles oficiais. Eles eram oficiais do Estado, eles exerciam altos cargos administrativos de Roma e eles eram eleitos por uma assembleia centurial, ou seja, uma comissão de pessoas se reunia, as centúrias, para fazer, não é, a eleição, para escolher quem iria ser os magistrados de Roma, para exercer o poder executivo de Roma, para administrar os interesses políticos de Roma. Então, vamos conhecer um pouco deles. Os primeiros que a gente vai ter aí eram os cônsules. Em número de 2, comandavam o exército, convocavam o senado e presidiam os cultos públicos, ou seja, eram aquelas pessoas responsáveis por comandar o exército, convocar o senado e presidir os cultos públicos. Os pretores cuidavam da justiça, era como se fossem os juízes de hoje em dia. Os censores, eles faziam o censo dos cidadãos, ou seja, a gente tem um órgão no Brasil chamado IBGE, que ele vai medir como é que a população está vivendo, quanto que as pessoas estão ganhando. Eles vão fazer pesquisas nas casas e vão fazer censo de quantas pessoas existem e muitas outras coisas. Mas os censores na Roma antiga, eles serviam para contar os cidadãos, para fazer a contagem daqueles cidadãos, fazer o censo dos cidadãos. Os questores, eles eram encarregados das questões financeiras, era como se fossem os administradores públicos, não é? Era como se fosse um secretário de administração, por exemplo. E os edis, que eles eram responsáveis pela preservação, pelo policiamento e abastecimento das cidades. Então, era esse o cargo deles. O Senado era o órgão com maior poder, composto por 300 senadores vitalícios. Professora, o que significa vitalícios? Significa, gente, que eles eram senadores a vida toda. Uma vez eleito senador em Roma, eu vou ser até eu morrer. Não vai ter aquela história de passar 4 anos, depois não vencer. Não. Se eu vou ser senador em Roma, eu vou passar a vida inteira sendo senador em Roma, certo? E aí a gente fica por aqui. A gente vai tirando alguma dúvida a partir do momento que vocês forem resolvendo a atividade, certo? Outra coisa que é importante que vocês saibam, nós vamos iniciar, já estamos iniciando, um novo processo, que é o uso da plataforma. Todas as atividades, todos os vídeos que forem postados aqui também vão estar lá na plataforma. Sei que está sendo um momento complicado, nós não temos outra solução no momento, a gente não tem como voltar no momento a ter as nossas aulas normais como eram. Mas a plataforma ela vai ajudar a alunos e professores, a estudantes e professores a ter uma interação, a ter uma conexão melhor, certo? Então, é muito importante que vocês façam o acesso a essa plataforma, porque lá vai ser a sala de aula. Vocês vão ter a sala de aula de vocês, da aula de história, da aula de matemática, da aula de todas as disciplinas, certo? Então, um abraço, gente, e até a próxima aula.